Está no ar o consultório, seja muito bem-vindo. No programa de hoje vamos falar da fenda labiopalatina. É das mais frequentes malformações congénitas do ser humano e a mais frequente da face. Sinta-se à vontade para partilhar o seu testemunho ou fazer as suas questões a qualquer momento do programa. 22508-3297 é o número de telefone para o qual deve ligar. Em Portugal nascem cerca de 180 crianças por ano com uma fenda labiopalatina. Vamos saber o que é que isto é, quais são os sintomas de tratamento e o que é que implica na vida de um bebê. São, por isso, nossos convidados Dra. Alexandra Matias, ginecologista obstetra do Hospital de São João e professora associada da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Seja muito bem-vinda. Está aqui também Dr. Rónei Furfuro, médico ortodontista. Muito obrigada pela vossa presença. Comece consigo, senhora doutora, para percebermos o que é uma fenda labiopalatina. Muito obrigada, Alexandra, por esta possibilidade de falarmos deste tema, que é um tema que assusta sempre quando é diagnosticado e que tinha portanto, uma terminologia que não é bonita, que a gente já não usa, que era de lábio leporino, porque no fundo imita portanto, as fendazinhas, as fissuras que existem no coelho. E leporino vem de coelho. Hoje em dia nós não falamos disso, falamos da fenda labial, falamos da fenda palatina e há casos em que elas estão conjugadas, que é a fenda labiopalatina, que corresponde, digamos, a uma solução de continuidade geralmente no lábio, muitas vezes no palato e ainda às vezes na face. Há as fendas faciais que vêm para o lado, essas são muito mais raras. E há bocado eu estava, aliás, a conversar com o Dr. Rónei, dizendo-lhe que há malformações muitíssimo mais graves, que aliás comprometem a vida de um feto, de um bebê, como por exemplo uma hérnia diafragmática, uma cardiopatia, só que o bebê por fora é perfeitinho e portanto não tem o impacto que este tem, que no fundo é a face. A face está alterada, a face não é bonita de se ver. Agora, eu acho que é importante percebermos que apesar de ser uma coisa que tem a sua gravidade, tem solução. Uma solução ao longo do tempo, muitas vezes isolada, a maior parte das vezes, e esses são os casos menos maus. Outros que estão associados a síndromes, que são um conjunto de várias malformações, todas juntas num só bebê. Há mais de 100 que estão relacionadas com as alterações da face. Outras estão mesmo com alterações cromossómicas, sendo que a trissomia 13 é aquela que mais frequentemente está relacionada com alterações, digamos, da face, como estas fendas, e isso assim começa numa gradação a ter, obviamente, implicações cada vez mais negativas. Mas vamos partir do princípio que temos uma fenda isolada, portanto, sem um síndrome, sem alterações cromossómicas, que é onde nós vamos poder investir. Sempre com uma equipe multidisciplinar. A nós, obstetras, cabe-nos, portanto, a função de diagnosticar. Este diagnóstico, até, sei lá, uns 4, 5 anos era mais tardio, geralmente entre as 20 e 22 semanas, quando fazíamos ecografia morfológica. Hoje em dia, em que todo o diagnóstico e rastreio foi puxado para o primeiro trimestre, entre as 10 e 14 semanas, nós já conseguimos, por 2 sinais que, entretanto, se foram desenvolvendo, que é o ângulo retronasal, em que vemos o teto, no fundo, o palato, o teto da boca, íntegro ou não, e isso consegue-se ver às 12, 13 semanas, ou então mesmo no perfil, em que não só vamos ver o osso da mandíbula, se está íntegro ou não, ou no caso da fenda ser bilateral, há como que um desgarramento do nariz e consegue-se ver que é realmente uma fenda. Portanto, nós conseguimos diagnosticar cedo hoje em dia. Portanto, já há aqui um ponto de partida. É possível ser detectada numa ecografia e por isso é que estava a dizer que não é tão perigosa, mas que causa mais impacto nos pais, não é? Porque vem aquela ecografia e vem ali uma má formação. Exatamente. Então o que é que eu faço muitas vezes, num terceiro trimestre, principalmente até já quando há irmãos? É depois fazer uma ecografia 3D, portanto, tridimensional, em que, no fundo, os pais e os irmãos já vão ser confrontados com essa imagem diferente daquela que elas estão habituados a ver, dizendo que o bebê está doente, mas vai ficar bom, vai ser tratado. E é engraçado a reação, quer dos pais, quer do bebê, quando o bebê nasce, depois, principalmente, já terem feito este primeiro contacto com esta alteração, que acham que o bebê é bonito e que está tudo bem, e pronto, e é o bebê deles. Isto é uma coisa importante. Portanto, este bonding, esta relação que é possível fazer com a ecografia tridimensional, que dá uma imagem muito aproximada de como é que o bebê vai, digamos, ser visto, ajuda muito a fazer esta transição, a atenuar um bocadinho aquele primeiro impacto de um bebê, por exemplo, que não tivesse tido diagnóstico ou que, entretanto, vai nascer e que, pronto, tem pelo menos tem uma imagem diferente dos bebés comuns, não é? Que nascem.
Doutor Rony, todo este processo precisa de uma equipa multidisciplinar e é aqui que entra também a sua especialidade. Por que é que temos que consultar um médico ortodontista para resolver este problema? Alexandra, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui a trazer esse tema e, Alexandra, também muito obrigado pelo convite. De facto, como a Alexandra já realçou, o processo de tratamento, sendo multidisciplinar, ele é extensivo ao longo de muito tempo. É um processo que leva um processo de uma maratona, não é uma corrida rápida, que começa nessa altura do diagnóstico, e a importância de ter a orientação da medicina dentária, concretamente pré-natal, é que é nessa altura que os pais vão receber normalmente indicações que normalmente não recebem nas consultas tradicionais, e vão receber indicações sobre os cuidados orais a ter com esse bebê, porque esse bebê vai ter todo um processo de alimentação alterado. O processo da amamentação desse bebê vai ter que ter adaptações, porque não tendo a integridade do lábio ou do céu da boca, vai exigir uma preparação própria e um cuidado especial para fazer essa alimentação. E a partir do momento em que uma mãe sabe que o bebê tem esta malformação, qual é o processo? O que é que se inicia? Há um tratamento logo que é feito? O primeiro processo é informativo, essencialmente, é de instrução. Instrução para preparação de várias coisas, inclusive desse impacto que a professora Alexandra já referiu, que os pais precisam trabalhar emocionalmente para receber e aceitar o processo. E aí pode entrar, por exemplo, o trabalho de uma psicóloga, psiquiatra, que também faz parte dessa equipa multidisciplinar. Exatamente. A equipa é multidisciplinar, é composta por várias áreas de especialidades médicas e paramédicas, técnicos de saúde, por exemplo, como terapia da fala, no caso da fisioterapia, há vários técnicos que entram nesse processo, psicologia e as especialidades médicas todas que estão aqui envolvidas. Por isso, esse processo de no início, faça o diagnóstico, a preparação, a instrução e o acompanhamento da gravidez até o momento do parto. A partir daí começa, de fato, a ação sobre o próprio bebê. Então, essa primeira ação vai ser a instrução e a adequação da amamentação, porque é preciso que essa criança se alimente adequadamente, até porque, se for o caso de uma fenda labial, ela tem uma intervenção previsível para o 3º mês de vida, que é o encerramento do lábio, é uma cirurgia que recebe o nome de queiloplastia, e essa cirurgia convém que o bebê já tenha um estatuto ponderal satisfatório para estar adequado para essa intervenção. Pois é preciso ganhar peso, é preciso fortalecer-se, e isso dependerá da alimentação. Essa alimentação vai ser instruída, quer do ponto de vista nutricional, por uma nutricionista, mais uma das técnicas da equipa, vai ser instruída pelas terapeutas da fala na técnica de preensão da mama, na técnica de alimentação, tudo isso para que a criança possa estar preparada para a primeira intervenção. Sr. doutora, já percebi que um dos tratamentos disponíveis é de facto a cirurgia, não é? É Quase única, que é obrigatória. é única. E existem até... Para dar, quer dizer, isto é grave, obviamente, mas tem solução. Há, por exemplo, atores em Hollywood famosíssimos com fenda. Por exemplo, o Joaquim Phoenix. Por exemplo, o reverendo Jackson, exato, que também é outro com fenda. José Maria Aznar, que não é ator, mas é figura pública. Havia o economista, o Thomas Malthus, que era, portanto, um economista, matemático inglês do século passado, um homem brilhante, que também foi o pai da economia, etc., que também tinham, portanto, há gente válida e que está aí, claro, corrigida e que, lá está, é grave, mas tem solução. Outras são igualmente graves, não se vêem e às vezes não têm a solução. Esta tem e esteticamente ficam muito bem. A história da fenda tem um exemplo fantástico. Ias falar do Tutankhamon. Claro. O Tutankhamon tinha uma fenda lábio-palatina. Eu queria acrescentar uma coisa, Alexandra, que me parece muito importante. Eu falei que há fendas labiais, há fendas palatinas e há fendas lábio-palatinas. Quando nós temos fendas palatinas isoladas, elas podem passar despercebidas a quem faz a ecografia e não é um exame, aliás, não é uma prova de negligência. É muito mais fácil vermos na face que existe uma solução de continuidade e ir procurar a outra solução de continuidade que está dentro da boca, porque se realmente tivermos, portanto, a boca toda direitinha,
Pronto, nós temos aqui exatamente Estamos estas aqui a mostrar imagens. umas imagens que vão facilitar lá para casa perceber o que é que estamos aqui a falar, não é? Isso Identificar esta fenda. Ali, com aquela setinha, vê-se que há ali uma interrupção da solução de continuidade do lábio. E depois vêem-se ali dois perfis que se vê que não são normais. Nós olhamos e mesmo um leigo olha e diz alguma coisa está errada e corresponde exatamente a haver solução, continuidade bilateral que faz com que haja um desgarramento. Ali do lado esquerdo temos as duas órbitas e isto foi um caso também há alguns anos que havia uma fenda, havia até uma cardiopatia e quando o bebê, portanto o feto me chega, eu vi que havia uma discrepância entre as duas órbitas. Há uma órbita maior e uma órbita mais pequenina. E o conjunto destas três coisas, como eu disse, isto é muitas vezes sindrómico, isto era um síndrome de Chagas. Pronto, uma coisa muito grave, não Mais compatível grave, claro. com a vida e, portanto, onde não se pode propriamente investir, mas foi a conjugação realmente da fenda, da cardiopatia e desta assimetria das órbitas. Portanto, aquilo só que eu estava a dizer, uma fenda palatina pode-nos passar despercebida, porque não temos aquilo que nos dá o sinal da alesta, que é a fenda no lábio. Não fácil. Quando nós temos o lábio com a tal da fissura, vamos sempre procurar para ver se há a tal comunicação no céu da boca, a tal fenda palatina, e aí fazemos o diagnóstico. Suspeitar é muito difícil quando ela é isolada ou quando são submucosas, mas também as submucosas são aquelas que não são muito graves e que se corrigem. Portanto, há limitações para o diagnóstico. Nós devemos fazer o diagnóstico precocemente, mas há limitações para o diagnóstico ecográfico. E quando é que é feita a cirurgia? A cirurgia, como o Dr. Rony já disse, tem dois passos. Queres explicar, Rony? Pode ser. Sim, sim. A questão cirúrgica, ela é parte de um processo extenso. A primeira intervenção, que é a correção do lábio nas fendas labiais, ocorre no 3º mês, mas isso varia dentro dos protocolos de equipas. Portanto, há equipas diferentes a tratar que assumem protocolos distintos. Um protocolo que nós adotamos é fazer a queiloplastia, que é a cirurgia de integração do lábio, aos 3 meses, e depois a correção do céu da boca, que é a palatoplastia, fazemos aos 9 meses. E tudo isso tem uma dimensão funcional importante. Tem a ver exatamente com a questão da adequação da alimentação, depois a palatoplastia com a adequação da fala, porque é na altura em que a criança começa a exercitar os músculos para desenvolvimento da fala. Então é importante a integridade da estrutura palatina, do céu da boca, especialmente daquela parte mole do céu da boca lá de trás, onde tem a campainha. É importante nessa altura do desenvolvimento do aprendizado da fala. Então tem esses dois momentos terapêuticos cirúrgicos no primeiro ano, que tem, obviamente, que ser cercados, circundados por todo um processo funcional de diversa ordem, nomeadamente a nível do tratamento das cicatrizes, porque toda cirurgia deixa uma cicatriz. E as cicatrizes não crescem como os tecidos normais. Então, quando se fala de uma cirurgia plástica num adulto, por exemplo, a cirurgia plástica quase não deixa sequelas, porque o adulto não vai crescer mais. Mas o que acontece na criança é que nós fazemos uma cicatriz num ser que está em crescimento. E o que é que vai acontecer? Nós crescemos à volta das cicatrizes. Então, no primeiro momento, o resultado de uma cicatriz é muito agradável, porque há uma integração, há uma reposição da forma que era esperada, mas com o crescimento, aquela cicatriz começa a denunciar a sua presença. Então, é preciso todo um trabalho funcional, e aí entram os trabalhos das terapeutas da fala, mais uma vez, que vão ensinar e trabalhar com os pais massagens, trabalhos de ordem fisioterápica daquela musculatura, para que essa cicatriz ganhe uma evolução e consiga evoluir da melhor forma possível. E agora conseguimos perceber que a marca que fica é quase mínima, não é? Vemos vários pequena. adultos que têm uma muito marca pequena. e que até conseguem bem disfarçar, como dizia, com a barba, no caso da mulher com a base. Mas ficam realmente muito bem. Realmente o gladiador, Exato. que é um belo homem, que é o Joaquim Phoenix, é um indivíduo que teve uma fenda labiopalatina e é um ator muito conhecido em Hollywood, não é? Estes aqui... E neste caso, deixe-me só perguntar-lhe, o palato pode ficar comprometido da criança? Pois pode, Sim. e é isso que eu acho que o Dr. Rony vai querer mostrar nas fotografias que trouxe. Estamos Isto aqui é a ver um mais umas caso imagens. que eu comecei há 23 anos, com o diagnóstico pré-natal, que depois foi operado pelo cirurgião pediátrico. Exatamente. E depois o Dr. Rony teve que intervir porque há aqui uma tempestade.
Quer dizer, o que acontece na face e no céu da boca é uma tempestade. É. E a tempestade é de tal ordem que não é só, digamos, a falta do palato ou digamos, a cicatriz do lábio. a cicatriz do lábio. É que os dentes ficam à toa, eles não sabem para onde é que hão de ir. E é por isso que o papel do ortodontista é fundamental. Exatamente. O que acontece, o processo começa na sequência e na sequela exatamente da palatoplastia, porque a palatoplastia, sendo uma cicatriz, vai interferir com o crescimento do palato, da estrutura do palato. E então há uma compressão, uma atresia, um desenvolvimento transversal que fica aquém daquilo que deveria acontecer. E então acontecem esse gênero de situações em que nós vemos ali a formação dos dentes depois da troca da dentição decídua para a dentição permanente, os dentes aparecerem na arcada dentária de uma forma quase anárquica. Não é exatamente anárquica, mas é uma figura quase de linguagem, mas para o leigo pode parecer anárquica. De fato, o que acontece ali é vocês pensarem que, a uma dada altura, lá atrás, houve uma cicatriz a meio do céu da boca e esse organismo teve que crescer. Então, essa retenção da cicatriz fez aquela aproximação ser uma sequela dos dois lados da maxila. Ocorre uma desordem. Aquela imagem que nós estamos a ver agora já mostra na fase pré-enxerto ósseo, que é uma nova intervenção que essas crianças têm que fazer, a fenda, o espaço vazio entre os dentes que estão ali a interromper o rebordo alveolar, que é a estrutura onde estão os dentes, a arcada dentária. Por isso, nessa altura, é preciso preparar o paciente, há um timing correto para se fazer isso, e nós então fazemos uma nova intervenção cirúrgica que tem que ser primeiramente preparada pela ortodontia. A ortodontia vai adequar os bordos dessa cirurgia em termos de manipulação da estrutura óssea dentária e depois é colocado um enxerto ósseo naquela zona onde não havia osso, que é transplantado da crista ilíaca ou dentro de algum tempo, segundo os novos estudos estão a prometer, vai ser possível fazer isso através do desenvolvimento de biomateriais. Exato, São técnicas que já estão, nesse momento, em aplicação em humanos. Portanto, já há crianças que se submeteram ainda em fase experimental a esse tratamento. Ao invés de recolher osso na crista ilíaca, no osso da anca, é removido o dente de leite dessa criança. O dente de leite, a polpa do nervo dentário é tratado, é retirado de lá uma célula mesenquimal que vai se desenvolver em célula-tronco e a partir daí cria-se osso para se colocar naquela zona da fissura ou da fenda para poder evitar ter que fazer uma zona doadora na anca. São os novos tempos. Exatamente, os novos tempos, e estamos aqui a falar da evolução da tecnologia e é cada vez mais cedo possível detectar esta malformação, mas quais são os riscos que uma criança corre numa cirurgia desta dimensão? Ainda existem riscos? Ainda existem riscos, evidentemente, e nós, em termos pré-natal, com um bom diagnóstico, tentamos exatamente ajudar um bocadinho depois, quando a criança nascer, saber com o que é que a gente está a contar. E por isso, eu falava isso da reconstrução 3D, que há aquela imagem que a gente chama renderizada, em que vemos uma carinha como a nossa. Mas há outras técnicas 3D, como por exemplo uma chamada o TUI, que é quase como um TAC dentro da barriga da mãe, em que nós temos a possibilidade de desenvolver os três planos, portanto o plano coronal, o plano sagital, o plano transverso, e viajar da frente para trás, de baixo para cima, e perceber a extensão da fenda. Perceber onde é que ela começa, onde é que acaba, a dimensão. E isto é mesmo importante. É quase como se fosse uma tomografia, como se fosse um TAC, dentro, mexendo com os três planos e viajando dentro da cara do bebê. E isto é uma coisa extremamente importante que permite depois, quando o bebê nasce, haver, olha, pronto, aqui, isto é a renderização. Isto é muito bonito, não se importa de passar antes. Vamos porque tentar recuperar isto é outro, aqui sim. a renderização em que se vê, pronto, uma cara bonita que os pais gostam sempre de ver e vê um feto que tem expressões, que está a rir, que está a chorar, que deita a língua de fora, que está a mamar. E depois temos, a seguir, parece o parente pobre, mas não é, que é a ecografia bidimensional nos três planos que eu falei, portanto este plano coronal, em que se vê muito bem ali, de baixo à esquerda, o narizinho, com as duas narinas, o lábio superior, o lábio inferior e o queixo perfeitos, em que se vêem as órbitas, e depois temos ali o perfil,
em que em cima se vê muito bem o osso do nariz, o outro tem o osso do nariz pequenininho, e nunca chegaremos a uma boa imagem 3D, que os pais acham sempre que é sempre possível, sem termos uma boa imagem bidimensional. Portanto, Claro. eu, mais antiga, continuo uma fé incondicional da bidimensional, porque está lá tudo. Está lá tudo. Claro. E só assim a gente consegue chegar a uma boa imagem 3D, que é o que nós vemos ali, a tal renderização. Aquele bebê que vem ali, que é um bebê tão bonito, era um bebê com uma cardiopatia. Portanto, é o que eu estou a dizer, tem uma cardiopatia que não se vê à vista desarmada, Claro. quando o bebê nasce, e vê-se uma cara bonita. Muito bem. Certo? E quando nós não vemos, pronto, tem uma cara alterada, que é a cara do bebê com fenda, muitas vezes tudo o resto está normal e não sendo tão grave assim, vai ser corrigido e vai ficar um bebê completamente normal, com uma vida normal de sucesso, como eu já dei aqui 2 ou 3 exemplos. Estamos a falar... Desculpa, um bocado falou do risco cirúrgico. Um dos riscos cirúrgicos importantes a considerar é exatamente na cirurgia do enxerto ósseo, que é feita por volta entre os 8 e os 12 anos, que a arcada dentária não esteja bem preparada para o enxerto ósseo. Então, o risco cirúrgico aqui é do insucesso desse transplante. Por isso, a preparação ortodôntica, lá está a multidisciplinaridade, é essencial para que os bordos daquela fenda estejam perfeitamente alinhados e bem posicionados para que o enxerto ósseo seja bem sucedido. O insucesso cirúrgico é um dos riscos a evitar, obviamente. Claro que sim. E falamos aqui dos efeitos físicos e psicológicos da criança, mas há também uma gestão emocional que deve ser feita com os pais. A mãe e o pai que sabem que isto está a acontecer ao seu bebê. É por isso que se junta à nossa conversa, se me permitem, a doutora Cristina Bastos. Seja muito bem-vinda. Olá, como está? Olá. Olá, muito obrigada por estar aqui connosco no consultório e falamos consigo porque é um belo exemplo, um belo testemunho do que estamos aqui de facto a falar. Para enquadrar o porquê de estar connosco, tenho um bebê com 8 meses, o Afonso. Não, tem 5 meses. Desculpe, não ouvi. Tem 5 meses, é o Afonso. Tem 5 meses, é o Afonso que também teve este problema, mas pelo que sei já foi corrigido. Portanto, ao Está lábio no ele já foi processo. operado. Exatamente, portanto já teve a operação ao lábio, falta-lhe a operação ao palato, que será quando ele tiver cerca de 9 meses, mas por isso a parte pelo menos estética, a parte que se vê, o lábio já está completamente curado. E comecei esta conversa consigo precisamente para falar sobre esta gestão emocional dos pais. Vamos recuar um bocadinho então, mais de 5 meses, quando é que descobriu que isto acontecia com o seu bebê? Eu descobri exatamente, como a professora Alexandra estava a falar, na ecografia morfológica, que é quando se vê as faces do bebê, toda a cara, e portanto foi aí que eu descobri que ele ia ter a fenda do lábio e em princípio também no palato, portanto que não é tão fácil de ver, e realmente é um choque, porque acho que ninguém está preparado para que nos diga, que essa no fundo é a ecografia mais importante, não é? A ecografia que nós vamos ver a cara e as feições do nosso bebê, e dizerem-nos que ele vai nascer com um problema ou que não vem tão direitinho e que tem ali uma fenda, acaba por ser um choque muito grande e um pânico daquilo que nós vamos enfrentar mais à frente. Tinha conhecimentos do que era uma fenda labiopalatina? Não tinha, e acho que isso é um dos maiores problemas, é não haver informação, ou haver muito pouca informação, e a nossa primeira reação foi ir para a internet, ver o que era, perceber o que era, ler sobre o tema, e a internet é um excelente meio de comunicação e de informação, mas acaba por ser também um repositório de muitas coisas e, portanto, nós vimos coisas absolutamente assustadoras e vimos cenários absolutamente assustadores. Portanto, nós chegamos a ponderar seremos ou não capazes de ir com isto para a frente, porque nós líamos que o bebê ficava surdo, que não era possível alimentá-lo a não ser com uma seringa ou com uma sonda, portanto, podia ter muitas infecções respiratórias e de ouvidos, etc. E, portanto, isto tudo se torna absolutamente assustador. E foi com a ajuda dos médicos e muito da professora Alexandra também, que são, no fundo, as pessoas indicadas para nos explicarem e nos ajudarem a perceber o que é que realmente isto significa, porque, graças a Deus, isto tem correção e, portanto, e até agora está a correr muito melhor do que aquilo que nós estávamos a contar.
mas realmente do que nós fomos vendo na internet e mesmo nas redes sociais, que nós começamos logo a seguir algumas pessoas que também têm filhos com estas situações, mesmo pessoas famosas, etc., e vê-se de tudo e ouve-se de tudo e, portanto, às vezes não é fácil de filtrar aquilo que vai mesmo acontecer. Certamente agora com mais informação e informação credível, que é tão importante, e também é esse o nosso propósito ao falarmos sobre este assunto aqui no consultório, ficou mais tranquila, acalmou o coração de mãe, como se costuma dizer. Quando o seu bebê nasceu, o que é que teve que fazer em relação a este problema? Portanto, na verdade ele nasce e a única coisa que eu fiz foi ir logo ao médico que o acompanha, portanto que o operou e que vai continuar a operá-lo, e a uma consulta com o grupo, portanto todos os médicos presentes, mas na verdade eu não fiz nada de especial ou nada de diferente do que faria com um bebê. Tenho uma filha mais velha, não fiz nada de diferente. Agora, temos que ter muitos cuidados com bebés como estes, porque eles têm que ser alimentados de pé, não podem ser alimentados deitados, temos que fazer muita higiene nasal e oral, portanto, eles têm alguma logística associada e, portanto, alguns cuidados extra, mas não é nada assim tão especial ou tão diferente de outro bebê. Portanto, é uma rotina diária normalíssima. É uma rotina diária, é uma logística acrescida ou diferente, mas nada que não se faça. Essa é a principal mensagem que certamente gostava de passar àqueles pais, mães que nos estão a ver e que se calhar estão um bocadinho assustados porque fizeram uma ecografia recentemente e souberam que o seu bebê tinha este problema. Imagino que seja essa a mensagem. Sim, eu acho que a mensagem principal é realmente, eu passei um drama muito grande e eu agora olho para trás e penso que realmente foi exagerado, quase que perdi anos de vida e na verdade, na realidade, não é assim tão difícil quanto isso. E portanto, eu acho que a principal mensagem é informem-se e informem-se nos sítios certos, porque as melhores pessoas para explicar a real logística e o que é que isto significa são os médicos e as outras mães que passam por isto. Eu falei com muitas mães com filhos e, portanto, eu percebi exatamente o que era a logística, o que era o dia-a-dia de um bebê destes e, ao mesmo tempo, também não desvalorizar este tema, porque houve muita gente mal informada ou que não tinha tanta informação sobre este tema, que me dizia, isto é só uma fenda e não te preocupes porque isso é um problema estético e fecha o lábio e está fechado. E não é. Claro. Tem uma logística grande associada, não é só uma fenda, portanto, é um problema e, na minha realidade, foi o maior drama que eu vivi, portanto eu decidi dar o drama suficiente a este problema, ou seja, quando diziam, é muito pior, há sempre pior, há coisas muito piores, é verdade, mas se a pessoa pensar, não vou dramatizar, há pior, depois o choque é muito maior. Muito bem. Muito obrigada pelo seu testemunho. Certamente vai ajudar muitas mães que estão agora a saber deste novo caminho e deste novo processo que vai ser tão mais fácil depois desta partilha de informação. Obrigada. Espero e penso que que estávamos aí a ouvir ao fundo o Afonso, penso eu. Está aqui o Afonso, se quiserem, já podem ver que ele está bastante bem, com o lábio fechado. Ora, aqui está. Maravilhoso. Um beijinho grande para o Afonso. E é um bem disposto. Claro que sim, ainda bem. Muito obrigada pela sua partilha, um grande beijinho, muito obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada. Obrigada. Se me permitem, aqui em estúdio nós vamos fazer uma curtíssima pausa, mas mantenham-se aqui porque ainda temos muito mais para falar sobre este assunto e muita informação para partilhar. Se quiser entrar em contacto, fazer as suas questões, tem aqui este lugar à disposição, pode também apenas partilhar o seu testemunho. Pode fazê-lo através do número 225083297, 225083297 ou enviar um e-mail para o endereço consultório@portocanal.pt. Nós voltamos a seguir a uma curtíssima pausa. Até já. Está no ar o consultório, seja muito bem-vindo à segunda parte. Iniciamos este programa e vamos continuar a falar da fenda labiopalatina, é das mais frequentes malformações congénitas do ser humano e a mais frequente da face. São por isso os nossos convidados, continuam aqui à disposição para responder também às suas questões, a doutora Alexandra Matias e também o doutor Rony Furfuro. Temos ainda muito que conversar sobre este assunto. Doutora Rony, falávamos aqui com a Cristina, mãe de um bebê que teve este problema.
problema, que está a ser acompanhado, já passou por uma cirurgia, é um processo longo, já percebemos, mas de facto ela queixava-se que quando lhe disseram que o bebê tinha este problema, que havia falta de informação. E há 20 anos podíamos dizer que havia falta de informação, mas agora já não é assim considerável que existe esta falta de informação. Porquê? É um assunto comum, mas não é assim tão falado. Pois o problema passa exatamente porque há uma situação de isolamento desses processos. Como o número absoluto de fendas não é tão grande, não tem o apelo público que deveria ter. Na realidade, essa informação falhava há 20 anos e ela não estava a chegar, 20 anos passados dessa situação, como a gente comentou, também não estava a chegar. Então foi por isso que nós tentamos fazer alguma coisa para quebrar esse status quo, para fazer com que a informação sobre o tema saia do gueto, saia desse aquário onde as pessoas são acometidas, para que não seja uma coisa completamente alheia, completamente estranha, como foi para essa mãe, encontrar uma informação de que vai ter um filho portador de uma malformação congênita, que não é uma doença, que tem tratamento, que a reabilitação é possível e, na maioria dos casos, é uma reabilitação perfeitamente satisfatória, com uma fala perfeita, com uma estética perfeitamente aceitável. Simplesmente, o que é necessário é que não grace a ignorância sobre o assunto. Claro. É importante fazer chegar informação e que não seja informação sensacionalista, que não seja informação exploratória de imagens, de dramas e de tragédias, porque é preciso tratar da fenda sem dramatizar, mas sem romantizar. É preciso saber que é necessário um caminho a percorrer. Claro, e esta mãe dizia-nos que foi um choque, que dramatizou mesmo este assunto. Ainda assim, está a desenvolver, enquanto médico ortodontista e com uma vasta experiência neste assunto, está a desenvolver um podcast precisamente que permite aos pais que lidam com esta situação, no seu dia-a-dia, nas rotinas diárias, por isso é que é um podcast, aprenderem mais sobre isto. Exatamente. Eu coordeno um projeto que é o Atlas Lipcast, em que nós temos um portal. Atlas, hoje em dia, já não é uma palavra muito conhecida. O Atlas é um livro com um conjunto de mapas. O objetivo disso é ser um guia para esses pais. E esse Atlas Lipcast tem uma equipa multidisciplinar, uma equipa clínica, onde nós facultamos com telemedicina e consultas para diagnóstico e orientação dos pais. Temos um grupo clínico que trata a fenda labiopalatina de forma multidisciplinar e temos o projeto de informação digital, que é exatamente um podcast. O podcast tem inúmeras vantagens dentro da mídia de comunicação, pela permeabilidade, pela profundidade que pode levar a informação e a acessibilidade que tem pelo próprio tamanho dos arquivos que são utilizados no tráfego dessa informação. No fundo, o que? Um podcast é um programa de rádio de um tema específico. E o Atlas Lipcast é um podcast exclusivamente para tratar de fenda labiopalatina, mas de uma forma simples, descomplicada, para que toda a gente possa entender. E, obviamente, também temos dentro do portal essa mesma abertura que existe aqui no consultório, claro, que é as pessoas poderem contactar através dos nossos meios, todos por e-mail, pelos sites, pelo próprio podcast, contactar conosco e nós facultarmos informação e orientação para essas pessoas e, inclusive, apoio, se for o caso disso, fazendo o networking, fazendo as pessoas chegarem. Imagina que uma pessoa de uma localidade mais distante precisa saber como é que há de proceder, então a gente ajuda a orientar e a encontrar os profissionais dentro de cada uma das áreas que possa facultar esse tratamento. Sr. Doutor, imagino que seja muito importante esta informação, porque cada pai reage da sua maneira. Podem reagir em choque, como podem reagir e não valorizar aquilo que está a acontecer, e aqui vão ter a real noção daquilo que vem pela frente. Eu acho que a informação na vida, de uma maneira geral, é importantíssima. E aqui na medicina também, e a informação correta. E nós, ao falar de fendas labiopalatinas, sentimos muito que o público não sabe do que a gente está a falar, nem sabe que isso existe. E a Cristina disse ali uma coisa importantíssima, é que uma fenda não é só uma fenda. Quer dizer, a gente não pode desvalorizar. Isto é dramático quando, no fundo, o casal é confrontado com esta informação. E depois, uma fenda não é só uma fenda, porque há, como eu disse há bocado, a possibilidade de síndromes,
e nós temos que, numa ecografia morfológica, andar à procura de outras malformações. É sempre importante fazer uma técnica invasiva, muitas vezes uma amniocentese ou uma biópsia, se for muito cedo, que nos ponha na pista de uma alteração génica, de uma alteração cromossómica. Algumas delas são fendas familiares, já existe uma mãe, a hereditariedade. E também é muito importante ver aquela que mais frequentemente está associada com a fenda, que é a parte cardíaca. Portanto, esta senhora tem que ter sempre a possibilidade de fazer um ecocardiograma fetal. Por isso, a fenda não é só uma fenda, e não é uma fenda só naquele momento. Há bocado também o Dr. Rony disse muito bem, isto não é uma corrida rápida. Isto é uma corrida lenta, é tipo uma maratona longa. Vocês viram há bocado aquele menino que nós tivemos ali, que eu diagnostiquei há 23 anos, e depois tivemos todo este processo em que vocês viram que ele foi sendo recuperado, tem agora 23 anos, fala bem, está com muito bom aspecto, os dentinhos estão bem, mas são 23 anos. Exatamente. E por isso, uma fenda, e acho que ela disse isso lindamente, uma fenda não é só uma fenda. Mas há quem desdramatize dessa forma. Eu acho que muitas vezes desdramatiza-se só uma fenda, mas quer dizer, leva-se para casa uma criança que no início tem dificuldade em ser amamentada, que, quer dizer, pode regurgitar para o nariz. Fazer microaspirações. Enfim, microaspirações. Quer dizer, os pais não sabem muito bem como é que é de fazer, o aleitamento nem sempre é fácil. Portanto, a fenda continua ao longo da vida desta criança. Claro, sempre no sentido de melhorar, e cada vez mais temos de tecnologia que vai permitir que estes bebês fiquem, na sua maior parte, bem, se forem fendas isoladas, e aqui repito, que não haja alterações cromossómicas, que não haja alterações génicas, que não haja outras alterações que o ponham dentro de um síndrome, mas uma fenda não é só uma fenda. E acho que ela realmente fez o sumário muito bem. Não se pode dramatizar. Isto é um drama a primeira vez que a gente vê. Porque quando nós vamos para uma ecografia morfológica, o que queremos é sair de lá e dizer que o bebê está bem. Claro que sim. Que o bebê é todo normal. E isso, infelizmente, é exatamente o que eu acho que eu, quando vou fazer uma ecografia morfológica, vou sempre à procura dele ter alguma coisa. E chegar ao fim e saber que ele não tem nada, para mim, é magnífico. Mas a pessoa anda sempre à procura porque pode ter realmente alguma coisa. 2% da população fetal, digamos assim, tem algum tipo de malformação, que são 2%. Quer dizer, 2 em cada 100. É muito. A maior parte delas até não são graves e corrigem-se e tudo. Mas, sei lá, 1% é capaz de ser bastante grave e comprometer... dizer que a cada 3 minutos no mundo nasce uma criança com fenda. Mais nada. 13 minutos. Sim. A cada 3 minutos, 3 minutos é 1 para nasce uma criança 700, com 1 para 1500 recém-nascidos. Exatamente. Nós, agora ainda por cima que se ouviu hoje a grande baixa de natalidade que está a acontecer, nomeadamente em Portugal, vamos pôr-nos nos 80 mil bebés que nascem por ano. Afetados com fendas vão ser 1 para 700, 1 para 1500 bebés. No meu hospital nascem cerca de 3 mil bebés, portanto vamos esperar 2 fendas. Exatamente. Somos um centro de referência, o Hospital São João é um centro de referência. E, portanto, obviamente, eu lembro-me de uma vez que estava a dar aulas, ao 6º ano, e fazia a consulta de diagnóstico pré-natal, e como nós somos um centro de referência, as 6 pacientes que eu tinha, as 6 tinham fetos com fenda. E eu cheguei ao fim e disse, eu tenho que vos dizer uma coisa, vocês são alunos de 6º ano, estão com a cara apavorada, a grande maioria dos fetos nasce sem fenda. Exatamente. Nós é que somos um centro de referência, portanto, hoje temos 6 bebés, 6 fetos com fendas, mas eu realmente vi a cara de pavor deles e eu tive que fazer ali um ponto da situação. Nós somos um centro de referência. No fundo, pelos números, teriam 1 a 2 por ano a nascerem no nosso hospital. E depois é fazer as contas para os 80 mil. Eu tenho colegas de turma que se formaram comigo, e já lá vão muitos anos, não vale a pena fazer contas, que nunca atenderam um paciente com fenda labiopalatina. Claro. A minha vida é dedicada a esse tema, portanto, e eu também tem gosto muito do tema, portanto também me dedico muito, portanto naturalmente vejo muitas também. Não poderia ser de outra forma. No segundo episódio do Atlas Lipcast, no segundo capítulo, no segundo tomo que nós produzimos, foi exatamente o diagnóstico, a primeira notícia, que foi gravado conosco, eu e a Alexandra, fizemos esse capítulo. E é importante chamar a atenção aqui que existem várias situações nesse momento a lidar, não só com o problema do bebê, mas existe também o problema familiar, o problema do casal. Um filho é um projeto de uma vida. E, por vezes, quando há essa informação, há um processo psíquico dentro da estrutura familiar
muito intenso, Claro. de autorresponsabilização, de culpabilização, e é preciso ter um suporte adequado do ponto de vista psicológico para que esse casal consiga ultrapassar isso internamente e externamente, porque depois é preciso preparar a família alargada para a recepção desse momento. E então esses pais, e muitas vezes ainda mais as mães pela própria relação de protagonismo do momento, sim. Não é? Que se sentem como se tivessem alguma culpa sobre o processo, e é preciso saber lidar com isso muito bem para que essas mães percebam que não é necessário fazer disso uma tragédia, mas é preciso preparar, porque geralmente são casais jovens e há a possibilidade de uma nova gestação. E nos casos de hereditariedade, fazer o rastreio genético, fazer a consulta de genética, nós temos esse cuidado sempre de orientar os pais para fazer uma procura, porque muitas vezes, quando nós perguntamos, tem algum caso que conheça na família? Não tem. Mas, entretanto, passado 1, 2, 3, 4 anos, lembra-se, olha que havia um primo que falava mal, que tinha uma fala muito estranha, que falava pelo nariz, e, entretanto, outro que perdeu a audição muito jovem, porque o problema da audição é outro problema na fenda labiopalatina muito sério. Eu não sei se ia fazer uma pergunta difícil, mas queria saber porque é que isto acontece de facto. Já percebi que aqui a componente genética. Porque quando há uma malformação, a primeira coisa que os pais nos perguntam é porquê? O que é Claro, que exatamente. Não, porquê? é? E é assim. E porquê é que me aconteceu? E porquê é que me aconteceu? É assim, tirando a parte genética, com doenças cromossómicas, com doenças monogénicas, até com exposição a tóxicos como radiação, fármacos, etc., Exato. que são muito poucos. E o tabagismo feminino? 60% são multifatoriais e 30% a gente nunca vai saber porque foi. Exatamente. E este enquadra-se nesses 30%? E assim enquadra-se, quer dizer, há realmente, como eu disse, há com síndromes, há realmente algumas cromossomopatias com a trissomia 13 mais associadas devido à holoprosencefalia com alterações da face, porque nós só estamos a falar da face cá em baixo. Claro. Mas, por exemplo, a holoprosencefalia, que é a não divisão do cérebro, o nosso cérebro está dividido a meio. Se ele não dividir, a tempestade é tão grande que depois temos a história da face. E podemos ter um olho único, podemos ter o probóscis, podemos não ter a ausência de nariz, e isto é daqui para cima. E depois daqui para baixo são estas. Algumas, realmente. Eu lembro uma vez de estar a fazer uma ecografia a uma senhora e ela falava com uma voz nasalada. E eu olhei e reparei que ela tinha ali uma pequena cicatriz. Eu disse, a senhora teve alguma fenda? Ela disse, tive uma fenda labiopalatina. E o bebê também tinha. Portanto, há a possibilidade de haver aqui uma carga hereditária. Verdade. Agora, pai, vamos dizer que 80% a 90% destas malformações, como eu disse, afetam 2%, não é estas, no geral, 2% dos bebés que nascem, nós nunca vamos saber porquê, até porque muitas vezes é uma etiologia multifatorial, são muitos fatores, nós não conseguimos identificar um. E quais são as principais questões dos pais quando sabem desta notícia? É de facto perguntar porquê eu? Porquê eu? A primeira coisa. Mas porquê? Porquê é que me aconteceu? O que é que eu fiz de errado? Até havia a história do povo, da sabedoria popular, que dizia que quando se anda com chaves no bolso, Exatamente. o bebê vai... A chave metida no sutiã. Ou no sutiã, que o bebê vai ter uma fenda. Não sabia. Saltar por cima de uma lebre. Por exemplo, por causa do lábio leporino. No nosso episódio da História da Fenda, a gente conta vários episódios dessa natureza e coisas curiosas, porque a fenda sofreu de estigmas através da história. Exatamente. Associaram-se várias razões para isso, algumas dessa ordem mitológica, outras tentaram fazer associações inclusive com patologias como o caso da sífilis, e havia um estigma sobre as pessoas que tinham fendas até um determinado momento. E a viragem desse processo acontece na China, porque na China foi feita a primeira intervenção descrita cirúrgica de reabilitação de um lábio leporino nessa altura, de uma fenda labial. E o indivíduo que foi submetido procurou o governador da província a queixar-se se podia ajudá-lo. E o Chantal foi ajudado pelo cirurgião do governador da província. E nessa reabilitação, o Chantal depois acabou por se tornar governador de 6 províncias na China. E então houve uma viragem do paradigma. Afinal, aquelas pessoas que nasciam com aquele sinal eram abençoadas. Mas hoje em dia ainda existe algum preconceito social em relação a isso? Existe bullying.
Eu acho que isso, não, mas, quiçá, claro, há vários grupos. E nós vivemos numa Europa desenvolvida e civilizada, claro. assim como, sei lá, os Estados Unidos. Mas eu lembro-me de quando andei pela América Latina, ver casos não corrigidos de fenda. Tardios. Não corrigidos de fenda. O que isso significa, não corrigidos? Não foram operados, nunca foram tratados. Nunca foram tratados. Sim. Ou que depois são tratados muito tardiamente e que já têm, lá está a parte auditiva, a parte de fonação, etc., toda estragada para todo sempre. Portanto, estes bebés são muito sortudos, digamos, porque nascem, são intervencionados passado 3 meses, dependendo do protocolo. Por exemplo, em Inglaterra, sei que eles 6 meses. Não, até são mais cedo, mas por causa do crescimento da fase. Exato, o crescimento da fase, vocês geralmente esperam pelos 3 e pelos 9 meses para a parte palatina. E, portanto, corrigem-se desde logo estes problemas depois, mais de tarde, de dicção, de fonação, de audição, etc. Mas eu vi, na América Latina, casos não corrigidos de fenda. E podem fazê-lo em adultos? Podem. Mas há outras malformações associadas, falta-nos só explicar esse ponto, que já não são corrigíveis. Já não são corrigíveis e podem ser síndromes. Há bocado estavas a falar do síndrome de Goldenhar. O síndrome de Goldenhar implica uma série de malformações, como todos os síndromes. Entre elas, a malformação aparece com o aparecimento de uma assimetria, de uma microsomia hemifacial. O que é isso? A face desenvolve de forma assimétrica de um dos lados menos do que o outro. E isso pode trazer, inclusive, uma fenda facial, alguma forma mais rara da fenda, e normalmente traz associado a não formação ou malformação do pavilhão auricular, que é a micrótia. Então, nesses casos, o tratamento, quanto mais nós entrarmos profundamente nos envolvimentos e nas afecções da fenda, mais complexo se torna o tratamento. Há uma característica importante, pouco a Alexandra estava falando da genética e do cromossoma 13, há um gene, que é o gremlin-1, que é responsável nesse cromossoma 13 por o aparecimento de uma característica de fenda muito rara também, que é ter a fenda labial, ter a fenda do palato e elas não se comunicarem. Então, aparentemente, era só o lábio. Quando se olha para o céu da boca, parece que está íntegro, quando vai se ver lá atrás, tem uma fenda do palato mole. Isto é uma característica sindrômica é genética, que está definida e já está identificada o gene que é responsável por isso. Mas há outras malformações que podem estar associadas, assim, mais ou menos as cardíacas. As cardíacas são muito comuns. As cardíacas também são as mais comuns. Velocardio-facial. Porque são ao velocardio-facial, tanto é que, pronto, aqui estamos no consultório, portanto podemos falar disto. Nós aqui temos que falar sem tabus sobre Não tudo. é isso, porque é uma coisa mais técnica, mas quando não chega a fazer a amniocentese com a determinação do cariótipo, isto é, com o número de cromossomas. Este síndrome velocardio-facial está geralmente relacionado com uma deleção do braço longo do cromossoma 22. E, agora portanto, vamos ter que desmistificar isto. Pois é que eu disse, nós estamos no consultório. Mas eu vou traduzir. Portanto, nós temos 23 pares de cromossomas. E um dos cromossomas é o 22. E um cromossoma tem o braço curto e o braço longo. E este aqui tem uma deleção parcial do braço longo do cromossoma 22, portanto, que tem uma informação importante para a parte deleção cardíaca. É o desaparecimento. Tens razão, desculpa, a deleção é o desaparecimento de um bocadinho de informação genética, que no fundo vai condicionar alterações cardíacas e faciais, por isso velocardio-facial. E, portanto, não chega a fazer o tal cariótipo, que é determinar estes 23 pares de cromossomas, é preciso ir à procura desta alteração génica específica, chamado CATS22, que é um acrónimo, que tem a ver com isto, com coração, alterações da face, etc. Isto, entre outras coisas, mas desde que a gente veja uma alteração da face, vai sempre pesquisar o CATS22, que é essa alteração génica pequenininha que, se formos só ver o cariótipo, passa despercebida. Exatamente. É importante saber isso. Eu compreendo que o seu papel enquanto obstetra, claro, médico obstetra, é numa ecografia estar à procura de malformações, não é? Esta normalmente pode ser difícil às vezes diagnosticar. Ora bem, isto é importante já agora fazer aqui um ponto da situação. A ecografia não vê tudo. A ecografia obstétrica não vê tudo. E temos hoje em dia um grande inimigo, cada vez mais prevalente,
Quando eu comecei a fazer ecografia devia andar lá pelos 15%, agora é de 40%, que é a obesidade da grávida. O maior inimigo dos ultrassons é a gordura abdominal e não vale a pena. E, portanto, nós podemos realmente tentar ver, há coisas que nos podem escapar, porque temos uma panícula adiposa, os ultrassons perdem-se nesta panícula adiposa. E depois temos uma coisa também, os bebés são muito mal comportados. Às vezes são. E, portanto, não se põem na posição que deviam. E basta eles virarem-nos as costas. E se eu quiser tirar aqui uma fotografia ao Dr. Ronald, se me virar as costas, eu não consigo ver a cara. Claro que sim. E, portanto, a gente abana, manda a senhora comer um chocolate, põe a mão na boca, põe as mãos à frente da cara. E, portanto, nós podemos ter alguma dificuldade, mas nunca podemos desistir sem ver a carinha. O que geralmente acontece, se não conseguirmos do todo, a senhora vem novamente para completar a ecografia que foi feita e tentar ultrapassar, pelo menos, a limitação da posição fetal. A parte, digamos, da gordura abdominal, essa nós não conseguimos mesmo. De todo. E, portanto, podemos ter muita dificuldade e aí pomos que há uma limitação e que não conseguimos ver. Agora, à partida, vocês viram ali, são fotografias minhas, portanto aquilo não está inventado, como diz bem, qualquer são verdadeiras. Consegue-se perceber que há ali um problema ou que está tudo bem, não é? E eu acho que é sempre uma coisa que a gente gosta muito de ver, eu pelo menos gosto muito de ver o perfil de um feto, porque um perfil de um feto balanceado, correto, sem qualquer alteração, eu acho que está quase sempre associado a um bebê normal. Enquanto que um perfil que não é, aliás, nós vemos uma pessoa na rua, tem uma cara balanceada, é uma coisa, se tem ali qualquer coisa de diferente, a gente diz, deve ter ali um sino, há qualquer coisa que está errada. É a mesma coisa a percepção in utero, desde o primeiro trimestre, em que nós queremos muito ver o osso, nariz e a translucência e, portanto, temos de ter um plano de sagital perfeito, até depois ao segundo trimestre e depois no terceiro, em que tentamos sempre fazer uma ecografia 3D para que os pais tenham uma percepção de como é que o bebê vai ser, no fundo. A Alexandra falou sobre a questão do perfil. O perfil é um aspecto importantíssimo para várias áreas, inclusive para a ortodontia. E nesse aspecto do perfil é essencial porque o perfil de um bebê, quando há uma micrognatia, quando há um queixo demasiado pequenininho no intraútero, também é um sinal de alerta para o obstetra que está a fazer a imagiologia, para tentar perceber se aquela situação pode estar relacionada com o problema, porque a micrognatia é um dos aspectos mais importantes naquilo que nós chamamos a sequência de Pierre-Robin. Eu ia falar disso. Exatamente. Tu já vais acabar o teu raciocínio, mas há aqui uma coisa muito importante. Quando realmente o queixo é muito pequenino e a língua acaba por não ter espaço e está cá fora, a cara, a fase fetal, começa-se a fazer aos 22 dias. Ele faz algures entre a 4ª semana e a 8ª semana. Exatamente. E uma língua grande vai empurrar o tabique do palato e ele não consegue fechar. Não consegue migrar para se juntar. Não consegue fechar porque tem ali uma língua grande que não deixa. E, portanto, na sequência de Pierre-Robin, que está, por exemplo, associada ao síndrome de Beckwith-Wiedemann, lá está mais um síndrome com este nome grande, uma das coisas que eles têm devido à língua grande, protusa, é a fenda do palato. Exatamente. Estamos mesmo a terminar este assunto. Com certeza ainda tínhamos mais para dizer, mas vamos ao encontro de uma telespectadora que nos liga do Funchal e quer fazer aqui uma questão, tal como eu também tenho muitas dúvidas. Boa tarde, Maria Gomes, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, pode fazer a sua questão. É assim, eu tenho um irmão com 47 anos e nasceu com fenda palatina e o palato de formação. E eu nunca soube muito bem o porquê que era isso o problema. Muita gente dizia que era coisas usadas pela minha mãe, não sei o quê. Mas também há outra questão. Eu tenho um irmão com síndrome de Down e foi as duas a seguir. Como a doutora acabou de falar, que é um problema nos cromossomas, eu gostava de saber se realmente a minha mãe, a nível de cromossoma, que tem algum problema por ter dois irmãos com uma com formação do palato e outro com síndrome de Down. E a pergunta também é mesmo, a fenda palatina é mesmo do parte da cromossoma? Como eu disse, a origem genética deste tipo de malformações é talvez das mais raras, mas não pode ser escamoteada. E à partida, nós, acho que aqui temos, digamos, dois eventos completamente dispares, que não têm nada a ver um com o outro. Claro que sim. Portanto, temos o síndrome de Down, se calhar associado com a sua mãe ter tido, digamos, um bebê muito tardiamente na sua vida fértil, e esta fenda que também aconteceu por acaso, é o que eu digo, é uma coisa multifatorial. Mas, se isso é uma coisa, digamos, que a preocupa,
e que quer saber um bocadinho mais, até porque se calhar tem filhos e quer saber até que ponto... Nem tenho. Exatamente. É uma questão de curiosidade. Pode sempre ir uma consulta de genética, aliás, tem indicação, quer dizer, não é uma indicação direta, porque são duas coisas que não me parecem ter nada a ver uma com a outra, mas acho que poderia ouvir um geneticista, que é outro dos que faz parte deste grupo multidisciplinar, exatamente para fazer eventualmente mais estudos sobre os que estão vivos e assim conseguir perceber o que é que pode acontecer no futuro. Agora, isto muitas vezes é um por acaso, a maior parte das vezes é um por acaso. Se essa espectadora quiser, ela pode nos contactar. O grupo de consulta multidisciplinar Atlas IPCast tem uma teleconsulta que não tem qualquer ônus, é uma consulta de orientação e informação e é marcada periodicamente com um painel de profissionais, e entre os quais o Dr. Miguel Leão, geneticista, que é o geneticista. Que trabalha conosco, e que poderá eventualmente falar com essa família e tentar ajudar de alguma forma a gente poder orientar. Embora não me pareça que uma coisa tenha a ver com a outra. Pois, exatamente. Mas a questão é mais no sentido de despreocupar a geração vindoura. A geração vindoura, a descendência. Claro que sim. Porque a minha mãe já tinha 40 e tantos anos, quando teve os filhos. Pois, lá está, exato. Um fator importante. Eu tive 6, 4 eram todos normais e estes dois vieram com síndrome de Down e outro com a fenda palatina. Ele teve muitos anos a ser seguido no Hospital da Maria. Hoje em dia aqui no Funchal, no Couto Figueiroa. Mas ficou-me sempre a questão, o porquê que a fenda palatina fosse de doença dos cromossomos, fosse uma anomalia dos cromossomos. Mas havendo suspeita, o melhor é realmente fazer falar um estudo se quiser, exatamente, em termos genéticos. Fazer um estudo mais no sentido de despreocupar a descendência, inclusive dos seus próprios filhos. Exatamente. Se vier a ter filhos, não sei a sua idade, mas se vier a ter novos filhos, ou, eventualmente, os filhos dos seus filhos poderem saber exatamente perante que situação é que está. Porque as fendas isoladas do palato, elas têm algumas características especiais e muitas vezes podem, de facto, estar associadas a alterações hereditárias e que vão se manifestar não na primeira geração, às vezes até numa segunda geração. Por isso, vale a pena, eventualmente, fazer essa pesquisa. Exatamente. Será o melhor conselho. Maria, muito obrigada pela sua chamada. Obrigada eu. Obrigadíssima, muito obrigada. 40 e tal anos descobri um bocadinho, porque não estava bem dentro do assunto. Tá, obrigada, boa tarde. Obrigada, Maria, que tudo corra pelo melhor. Dr. Rony e Dra. Alexandra, muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada por abordarmos este assunto de uma forma tão clara e tão simples para os nossos telespectadores, pais que agora estão nesta aventura que já é tão emocional, não é? E assim conseguimos desmistificar muito este assunto. Muito obrigada pela sua presença e podem sempre ouvir o podcast, não é? Para ficarem mais entendidos. Muito bem, muito obrigada. Agora é tempo para um intervalo, mas voltamos já a seguir. Até já.